Saudações dermatológicas. Aqui o professor Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS. E damos continuidade ao nosso curso CBMS em Oncologia Cutânea. Estamos no momento introdutório e faremos a segunda aula do curso. Lembrando que esse curso é destinado principalmente ao nosso pessoal de oncologia cutânea, que em paralelo faz também o curso CBMS em dermatopatologia. Então, dando continuidade à nossa avaliação do artigo do NIH, denominado National Cancer Institute, vamos falar, junto com o artigo, sobre os principais tumores. O carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e os melanomas. Então, os carcinomas basocelulares. Eles têm uma característica que citamos anteriormente, que é exatamente a sua conexão à exposição solar. Essa conexão é relacionada a uma intensidade alta e uma relação de intermitência, o que faz com que não haja uma proteção, uma estimulação pela radiação que provocaria um aumento da camada espinhosa, reduzindo os danos à pele. Então, essas tumorações, elas têm bordos perulados. Elas podem, inclusive, parecer doenças eczematosas. Frequentemente, elas apresentam ulceração e essa relação com a exposição ao sol. Já os carcinomas espinocelulares, eles frequentemente têm um aumento na parte superior relacionado à produção de queratina. Então tem um engrossamento das camadas mais superiores, da camada córnea, também tendo uma relação com a exposição solar. E o melanoma é o câncer que está mais relacionado à pigmentação, embora tenhamos, principalmente em relação ao carcinoma basocelular, a sua versão pigmentada. Mas nós temos uma pigmentação escura, com assimetria da lesão, com bordes irregulares, com a variação na coloração. Quanto mais cores, maior risco na apresentação ou maior risco para que realmente seja um melanoma. E o diâmetro maior que 6 milímetros, o diâmetro maior que 6 milímetros. Além da sua evolução, que é o que a gente chama de ABCD. A de assimetria, B de bordos, e aí bordos irregulares, C das cores, quanto mais cores, maior o risco, D do diâmetro maior que 6 milímetros, e E da evolução. Então, quanto mais se tem esses critérios, maior o risco de melanoma. Então, aqui numa fotografia, temos lesões que muitas vezes, principalmente em termos de carcinoma baso e espinocelulares, há uma certa dificuldade.
Mas nos carcinomas basocelulares nós vamos ver lesões peruladas, lesões mais endurecidas, mais relacionadas a pápulas, a nódulos, com uma certa pigmentação. É comum até que alguns artigos apontem que boa parte dos melanomas é pigmentado, boa parte dos melanomas, boa parte é pigmentada, tá? Boa parte dos melanomas apresentam pigmento, dos carcinomas basocelulares. Então, os melanomas, sim, boa parte não, a maioria é pigmentada, alguns não são pigmentados. Já os carcinomas basocelulares, boa parte desses carcinomas pode apresentar pigmentação e são vistos principalmente quando avaliamos pela dermatoscopia. Então, é comum que tanto eles quanto os carcinomas espinocelulares se mostrem ulcerados. No caso dos CBCs, a gente tem muito o tipo nódulo ulcerado. Então, temos aqui lesões que podem referenciar carcinomas baso ou carcinomas espinocelulares. Essas lesões mais planas, mais ceratósicas, mais eritematosas são muito mais parecidas com os carcinomas espinocelulares, enquanto lesões com bordos mais perolados, principalmente como vimos aqui, lesões com pigmentação, nodulação, são mais comuns no CBC em relação ao SEC, ao passo que os melanomas são lesões pigmentadas. Aqui temos lesões maiores que 6 milímetros, lesões com várias colorações, lesões com bordos irregulares, assimétricas e que podem ter desenvolvimento e significarem melanomas. Então, falando sobre o carcinoma basocelular, o artigo volta a falar um pouco mais agora sobre carcinomas basocelulares, fala na questão da exposição da radiação ultravioleta, e a sua associação ao risco, lembrando que seria uma exposição mais intensa e intermitente. Também fala na possibilidade de desenvolvimento de CBCs com radiação ionizante, com ingestão crônica de arsênico e a imunossupressão. Lembrando que a própria radiação provoca a imunossupressão. Fala na questão das síndromes, então os fatores genéticos relacionados. A relação do aparecimento do tumor em determinados grupos familiares, levantando a possibilidade e até confirmando a sua relação genética. O tipo de pele também, embora o tipo de pele seja mais comum no aparecimento do carcinoma espinocelular, então as peles mais claras, de fototipos mais baixos, e claro, as síndromes genéticas no carcinoma basocelular, sua relação com a o acúmulo, né, de distúrbios de genética, com, por exemplo, as funções, as alterações de funções de determinados nervos que são antitumorais. Então, ele fala sobre a metástase do carcinoma basocelular como sendo um acontecimento raro, e isso se dá porque o carcinoma basocelular ele tem uma predileção estromal, ele prefere o estroma da derme, da epiderme, da região da pele. Então, o estroma da derme é preferível ao carcinoma basocelular. Então, não tem para que ele procurar outra região. Então, daí a sua dificuldade em promover metástases. Embora seja um tumor com pouco risco de metástase,
ele tem uma capacidade de lesão regional, loco-regional, e às vezes podem se disseminar a partir de nervos, viajando ao longo dos nervos. Quando de sua detecção rápida, de sua detecção precoce, nós temos excelente prognóstico do carcinoma basocelular. O artigo volta a informar que a exposição solar é o principal fator associado. Então, se cair numa prova, qual o principal fator? Pode apontar lá. É a exposição solar. Então, aquela exposição que vai provocar queimaduras solares. Então, pessoas que têm mais facilidade para essas queimaduras, pessoas de olhos azuis e verdes, pessoas que, de certa maneira, fazem uma exposição ao sol, que produzem sardas, né? E as sardas são uma referência a essa exposição solar. Pessoas que têm pobre habilidade em bronzeamento, as pessoas mais claras, pessoas de cabelos loiros ou ruivas e com Fitzpatrick baixo, Fitzpatrick 1, Fitzpatrick 2. Ele volta a informar sobre a questão da relação familiar, tanto dos carcinomas basocelulares quanto dos carcinomas espinocelulares. Fala que a história pessoal de carcinomas baso ou carcinomas espinocelulares é fortemente associada com outros carcinomas basocelulares, outros carcinomas espinocelulares no futuro. Então diz aqui 20% do aumento do risco de uma lesão subsequente dentro do primeiro ano após o diagnóstico do câncer de pele. E diz também que pacientes com carcinomas basocelulares e carcinomas espinocelulares têm um aumento no risco de diagnóstico de outros cânceres não cutâneos. Outros cânceres não cutâneos. Embora ele aponte que isso aqui não está bem certo. Existe contradição. Bom, agora ele aponta para um estudo, né? Aponta para uma especificação mais apurada sobre as questões genéticas. Então, o artigo aponta que no caso dos carcinomas basocelulares e dos carcinomas espinocelulares, a gente vai ter alterações genéticas, como também no melanoma, obviamente. No carcinoma basocelular, ele lembra o PTCH1, tá? Ele vai produzir proteínas receptoras transmembranas e que são componentes da via de sinalização Hedgehog. Então essa via de sinalização ela vai ter o PTCH1 ou PTCH apenas. E ele consegue suprimir proteínas transmembranas. Então, nós temos uma alteração de sinalização, alteração de sinais de transdução. Então, o balanço desse PTCH, que é o inibidor,
e a proteína que é suprimida, a SMO, né, que é a Sputnik, elas administram essa regulação que existe no padrão de transdução do sinal Hedgehog. A perda dessa função, ela vai originar variantes desse PTCH1 que podem ter ganho de função com variantes do SMO. Então, existe um balanço dessas duas posições que são eventos chaves na transformação neoplásica. Então, a PTCH, ela pertence a esse sinal, esse padrão de sinalização Hedgehog, e ela está relacionada a essa relação, né, de supressão proteica, e isso pode produzir a transformação neoplásica. A mesma coisa no caso do PTCH2, onde se tem uma função um pouco menos clara do que a gente vê no PTCH1, e há uma evidência de um envolvimento também desse padrão de sinalização Hedgehog. Então, o PTCH1 e o PTCH2 estão relacionados com o aparecimento de carcinomas basocelulares a partir desse padrão de sinalização Hedgehog. Então, importante a questão do padrão de sinalização. Ainda ele cita o BAP1, né, o BRCA1 associado à proteína 1, que aumenta o risco de uma variedade de cânceres, não apenas dos carcinomas basocelulares. Aqui a gente até cita, na realidade o artigo cita, o melanoma. E também existe uma relação de vários BAP, né, da tradução do aparecimento desses tumores de forma familiar. O MC1R também tem alto risco para o desenvolvimento de carcinoma basocelular, mas também de carcinoma espinocelular, principalmente em pacientes ruivos. Então aqui nós temos no carcinoma basocelular o PTCH1, o PTCH2, o BAP1 e o MC1R. Já nas síndromes associadas aos carcinomas basocelulares, as síndromes associadas aos carcinomas basocelulares. Então, temos aqui a síndrome BCC, temos Gowling-Goltz, temos Gorlan e, de certa maneira, essas síndromes também vão trabalhar com aquelas alterações genéticas, aquelas alterações gênicas, alterações de produção proteica, de sinalizações, de bloqueios. Então, temos aqui no caso da Gorlin-Goltz, né, que é a síndrome do nervo basocelular, ou também chamada síndrome de Gorlan, né, Gorlan-Goltz ou Gorlin-Goltz, o síndrome do carcinoma basocelular nevoide.
temos, como já falamos até anteriormente, o aparecimento de cistos odontogênicos, uma heterozigose secundária do PTCH1. Então, temos essa relação aqui também. Uma mutação gênica provocada pela ionização, uma inativação do PTCH1, temos que essa situação, né, essa síndrome de Gurlan, ela também tem associação a neoplasias benignas, como os fibromas ovarianos. Também relação com ameloblastomas, que são tumores mais agressivos, e o aparecimento de pólipos gástricos, amartomatosos, de cistos pulmonares congênitos, fibromas cardíacos, meningiomas, crâniofaringiomas, rabdomiomas fetais, leiomiomas, mesenquimiomas, amartomas foliculares basaloides e tumores dermoides nasais. Ainda meningiomas e ependimomas que podem ocorrer em terapias pós-radiação. Então, vemos que a síndrome ela tem uma série de características que podem estar presentes. Carcinomas basocelulares cutâneos após radiações, carcinomas basocelulares em grande número, carcinomas basocelulares em jovens, carcinomas basocelulares não pigmentados, o aparecimento desses carcinomas em regiões de não fotodisposição, significando que nessa situação a questão genética é mais importante, uma distribuição então por todo o corpo e não apenas nas regiões mais expostas ao sol. Então, essa síndrome, né, Gurlan, ela tem sido reportada em indivíduos com uma pigmentação mais escura da pele. Aqui nós temos um quadro que aponta para esses critérios que acabamos de observar e faz uma distribuição em determinados artigos onde elas foram citadas. E aí coloca como critérios maiores e critérios menores. Então vejamos os critérios maiores. Mais de 2 carcinomas basocelulares ou um carcinoma basocelular diagnosticado antes dos 30 anos ou mais de 10 nervos celulares basais. Então isso aqui seria um critério maior. E você vê que vem havendo, que tem havido, né, uma modificação desses critérios de acordo com os autores e ao passar dos anos. Então, aqui nós já temos cistos odontogênicos, os pitings palmares e plantares, calcificação lamelar em foice do cérebro, uma relação familiar, né, desses tumores e
melanoblastomas, então seriam critérios maiores. Já os critérios menores também sofreram essas modificações, a macrocefalia, malformações esqueléticas, anormalidades das costelas, fibroma ovariano e cardíaco. Então, de certa maneira, a gente tem uma classificação, na realidade, um diagnóstico, muitas vezes relacionado com patologia, com situações ou patologias ou malformações, como as fendas palatinas, né? Como cistos linfomesenquimais, anormalidades oculares, que aí são encaradas como critérios menores. Então, ainda dentro dessa síndrome de Gorlin-Goltz, nós podemos apontar pigmentação cutânea, que pode proteger contra os efeitos mutagênicos da radiação ultravioleta, mas não contra a radiação ionizante. A variação do MC1R, que foi associada com o aparecimento mais cedo dessas lesões, antes dos 27 anos, variante do TERT CLPTM1L, que mostrou também um efeito similar. Os meduloblastomas com forte associação à síndrome, e carcinomas de diversas estruturas, né? Ovariana, então fibrosarcoma ovariano, astrocitoma, melanoma, doença de Hodgkin, rabdomiosarcoma e carcinoma sinosal. Cita-se muito na literatura os cistos odontogênicos, né, e os tumores derivados na síndrome. Os pits palmoplantares, como falei em alguns momentos, essa calcificação lamelar, que acontece em foice, né, cerebral, essa malformação de costelas e o aparecimento de pseudocistos ósseos. No caso da PTCH2, desse padrão Red-Hodgkin, nós temos alguns fenótipos, tá, que podem ser identificados quando desse aparecimento, né? Um pouco mais leves do que o PTCH1. Ainda as craniocinetoses, hidrocefalia, macrosomia, um atraso no desenvolvimento, na linha germinativa, um padrão de variação sulfo, né, que estão dentro desse padrão Red-Hog. Bom, ainda outras patologias, então, referência a uma dificuldade de reparação do DNA, então defeitos desse padrão, né, defeitos dessa reconstrução, aumentam o risco de carcinoma basocelular. O Xeroderma pigmentoso ele tem essa dificuldade da reparação genética, tem hereditariedade, tem um aumento, ou seja, uma maior sensibilidade à luz solar e traz um aumento dos riscos dos carcinomas basocelulares, espinocelulares e dos melanomas. Temos outra síndrome chamada síndrome de Humboldt, uma síndrome que está associada aos carcinomas basocelulares. Então, é uma genodermatose rara, associada ao carcinoma basocelular, que cursa com eritema cianótico dos lábios,
das mãos, dos pés, tem a trofodermia vermiculata, vermiculata, digamos, esse aparecimento da trofodermia costuma ser no queixo, com envolvimento das mãos, dos pés, o envolvimento também dos cotovelos, ou seja, regiões de extremidades. Então, o desenvolvimento do carcinoma basocelular nessa síndrome geralmente acontece ali após a quarta década de vida. E nós temos também uma série de outras situações, como uma textura mais rugosa, mais granulada da pele. Isso se dá pelo aparecimento de pequenas pápulas, essas pápulas em geral de coloração amarelada, que acontece nas bases dos folículos. E isso pode provocar também a visualização de atrofias foliculares. Então, existe uma irregularidade da distribuição. E isso pode, de certa maneira, trazer repercussões para pálpebras, para supercílios, onde teríamos um aparecimento dessas estruturas que vão trazer, de certa maneira, uma caracterização da patologia. Outra síndrome associada aos carcinomas basocelulares é a síndrome de Basés-Dupré-Cristol, tá? Síndrome de Basés-Dupré-Cristol, que também é uma genodermatose rara associada ao carcinoma basocelular, ligada ao X, é dominante, vem associada a hipotricose, hipoidrose, milha, atrofodermia folicular do queixo, múltiplos CBCs com manifestações mais tarde na segunda década ou mais cedo na terceira década. Redução da densidade dos folículos no corpo e no couro cabeludo, diminuição da melanização, nós temos também uma aparência mais torcida, achatada da haste do cabelo, né, vista a microscopia eletrônica, com diâmetro aumentado das hastes do cabelo na microscopia de luz polarizada. Temos alguns outros tumores, como tricoepiteliomas, hidranite supurativa, temos a hipoplasia e uma columela proeminente que vai alterar essa conformação nasal. Então, é uma característica que você tem lá na parte de columela septal, uma estrutura mais avantajada. Então, são síndromes, obviamente, bastante raras. A gente tem uma doença que a gente fala muito na dermatologia, a epidermólise bulhosa simples, a doença de Dowling-Meara, que é herdada, é autossômica dominante, associada a uma patogênese, né, uma variação da queratina 5 e da queratina 14 ou da queratina 14, que essas duas queratinas são queratinas que se encontram em uma porção mais baixa da epiderme.
está relacionada à mortalidade em crianças. Nesse quadro aqui nós observamos diversas das patologias que aqui já comentamos pelo artigo. Que estão relacionados ao aparecimento de carcinomas basocelulares. Aqui um quadro onde observamos uma recomendação para, não tratamento, mas para uma melhor relação, digamos assim, com a síndrome de Curlin-Goltz. Então, que vai ali avaliar a questão dos exames periódicos, ultrassonografia pélvica, exame ginecológico, nutrição, dentre outros. A prevenção primária do carcinoma basocelular. Então, evitar o excesso de cumulação, ou seja, aquela exposição intermitente, aquela exposição esporádica à radiação solar. Evitar a exposição em determinados picos da radiação, principalmente próximos ao meio-dia. Usar protetores solares, usar roupas que façam a proteção, evitar bronzeamentos, principalmente bronzeamentos artificiais, e evitar ou usar minimamente radiações ionizantes. Já no caso da quimioprevenção, o artigo cita os retinoides sistêmicos, e aí ele cita mais uma vez isotretinoína e acitretina, falando sobre regressão tumoral e um decréscimo eficaz do diâmetro, ou seja, do aumento desses tumores. Contudo, ele informa que também esses resultados foram insuficientes para recomendar o uso de retinoides sistêmicos para o tratamento de carcinoma basocelular no xeroderma pigmentoso. O vismodegib, que é um inibidor daquele padrão Red-Hog, ele mostrou uma redução na taxa de diagnósticos, na taxa do requerimento de cirurgia, até melhor dizendo, para carcinomas basocelulares. E que a biópsia demonstrava uma taxa, uma permanência de malignidades microscópicas. E que esses tumores voltavam a progredir após a suspensão, a descontinuidade do vismodegib. Então, na realidade, parece que o vismodegib ele provoca, enquanto se usa, uma diminuição dos tumores. Mas após a sua suspensão, esses tumores retomam o seu aparecimento. O uso de nicotinamida, a vitamina B3, 500 mg 2 vezes ao dia, teve uma redução na incidência também dos carcinomas basocelulares. E não havia uma evidência de benefício após a descontinuação da nicotinamida. E para o tratamento do carcinoma basocelular, ele cita a utilização de terapia fotodinâmica ou imiquimod, podendo tratar várias estruturas, principalmente
patologias cursando com vários carcinomas bases celulares de forma simultânea. A metilamino levulinato, né, da terapia fotodinâmica. E aí ele cita na síndrome de Gorlin, que tem ali uma indicação mais direcionada para lesões menores que 2 milímetros de espessura. Tratamento com o LDE 225, tratamento com GDC 0449, também relacionando-se ao tratamento desse padrão Red Hog. E passaremos a seguir a discutir, segundo o NIH, no National Cancer Institute, o carcinoma espinocelular. O momento em que mais uma vez interrompemos essa apresentação e já os convidamos para, o momento posterior, avaliarem a terceira aula.